o Pedro Dobalto já está aqui com a gente para trazer mais desdobramentos da investigação, da delação premiada envolvendo o Elcio de Queiroz, falar sobre a transferência do Maxwell, do bombeiro preso nessa operação da Marielle, para o presídio de segurança máxima. Mas eu primeiro queria que você começasse, Dobal, falando sobre o que você acabou de confirmar, que é a relação do Macalé, que seria o intermediário ali entre o Rony Lessa e o mandante do crime, de acordo com o que apontam as investigações até agora, a relação dele, o aparecimento do Macalé na CPI das milícias e também um novo personagem, o Bernardo Belo, nessa história toda que tá tudo entrelaçado, né? Bom dia para você, Dobal. Isso, Agatha, bom dia para você, bom dia a todos. O Macalé é um homem acusado de intermediar a ordem para o policial reformado Rony Lessa matar a vereadora Marielle Franco, e ele é agora apontado como segurança do contraventor Bernardo Belo. Esse ex-sargento da PM, Edmilson Oliveira da Silva, foi morto em 2021, em Bangu, na zona oeste do Rio. A gente detalhou ao longo dos últimos dias que ele poderia ser uma ligação, um elo que levaria aos mandantes do crime, e agora a gente tem essa confirmação de que ele foi apontado como segurança do contraventor Bernardo Belo. O nome dele apareceu nas investigações sobre o ataque a tiros contra a Xana Garcia, que é filha do contraventor Maninho. Esse ataque aconteceu em 2019. Em um depoimento, ela diz que Edmilson era integrante do braço armado de Belo. E Macalé foi citado também, como você disse, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Rio, que apurou a atuação das milícias aqui do Rio de Janeiro. Segundo esse relatório, ele era integrante da milícia do bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte da cidade. Em delação premiada, que foi prestada pelo Elcio Queiroz, acusado de dirigir o carro usado no assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ele contou que Edmilson orientou os envolvidos a monitorar a rotina de Marielle até encontrar uma oportunidade para o assassinato. Inclusive foi através do Edmilson que ele trouxe, vamos dizer, esse trabalho para eles, essa missão para eles, foi através do Macalé que chegou até o Rony. Era uma vigilância buscando uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade apareceu porque eles sempre estavam preparados para pronto emprego, para que nessa oportunidade do refúgio. E em relação ao que foi disponibilizado, que teria sido disponibilizado para o Elcio de Queiroz fazer essa delação, que agora linka muitos pontos, mas o Ministério Público falou já se ele vai ser levado mesmo a júri popular ou não, se isso fazia parte do acordo, Pedro? Agatha, o Ministério Público confirmou que mesmo com a delação premiada, mesmo com esse acordo, Elcio Queiroz, que foi a pessoa responsável por dirigir o carro usado no assassinato de Marielle Franco, ele vai sim ser levado a júri popular pelas mortes tanto de Marielle quanto de Anderson Gomes. Isso já foi decidido pela Justiça do Rio, mais de uma vez, inclusive, depois de recursos que foram colocados aí dentro desse processo. O Ministério Público destacou que o acordo está sob sigilo, mas não estipula também nenhuma redução da pena. A pena vai ser determinada pela Justiça. Quando eles forem a júri popular, eles vão ter essa pena determinada pela Justiça, tanto ele quanto o Rony Lessa, que é acusado de efetuar os disparos. O que o MP disse é que seria inconstitucional condicionar essa delação dele à possível retirada dele do tribunal do júri, para que ele não fosse levado a júri popular. A gente relembra também que nessa colaboração firmada com o Ministério Público e com a Polícia Federal, Elcio confessou que dirigiu o carro, confirmou que Rony Lessa foi quem efetuou os disparos e apontou ainda a participação de Maxwell Simões Correia, que foi preso na segunda-feira. Os detalhes que Elcio forneceu nessa delação foram fundamentais para elucidar toda a preparação do crime, toda a execução do crime e também a ocultação das provas. Parte da delação, a gente lembra, segue sob sigilo, mas vai ser usada aí para os desdobramentos das investigações que agora tentam descobrir quem foram os mandantes e também todas as motivações do crime. Nessa delação, o Elcio Queiroz disse também que a submetralhadora MP5, que foi utilizada no assassinato, ela foi desviada do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e Elcio
dizia que tinha jogado essa arma no mar da Barra da Tijuca, serrado ela em pedaços e jogado no mar da Barra da Tijuca, mas ele desconfiava dessa versão, ou seja, já havia uma quebra de confiança entre os dois, foi um dos motivos para essa delação. Elcio contou também sobre o momento da execução, Agatha, e disse que mesmo com o uso do silenciador, o barulho provocado pela rajada de tiros foi bem alto. Nesse momento que está parado esperando para entrar, eu emparelhei e botei meu vidro, a minha janela, paralela à do carona do carro do Anderson. Eu não vi, porque o vidro é escuro, e já estava com o vidro aberto, eu só escutei a rajada. A rajada começou a cair, estavam umas cápsulas na minha cabeça, no pescoço. A rajada muito alta, quem pensa que é silencioso, mas faz um barulho danado. Caiu as cápsulas em mim e vambora. Eu nem vi. Eu disse se acertou quem, não acertou quem, eu não vi. Essa parte da delação, quando eu estava ouvindo pela primeira vez, dele falando, contando exatamente o que aconteceu naquele dia, eu fiquei até um pouco impressionada, né, Dônula, de ele falando que, olha, mesmo com o silenciador, o tiro ainda foi muito forte, foi muito alto, as cápsulas caindo, ou seja, era realmente uma rajada muito grande de tiros, enfim. O Elcio está preso numa penitenciária de segurança máxima e tinha a expectativa que o Maxwell também fosse transferido. Eles vão ficar na mesma penitenciária, Dobal? Não, eles não vão ficar na mesma penitenciária. Maxwell já foi transferido para Brasília, onde já está na Penitenciária Federal de Brasília, onde Elcio Queiroz também estava, mas ele foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda, que também fica em Brasília, justamente para que eles não ficassem no mesmo presídio. A gente destaca ainda um outro ponto que foi trazido à tona aí ao longo dessas investigações, que é um depoimento da esposa de Rony Lessa, a Polícia Federal, que ajudou também a desmentir o depoimento de Rony Lessa, a versão de Rony Lessa. Elaine disse que Rony e Elcio não estavam na casa dela quando ela chegou em casa na noite do crime e que Rony só chegou quando já estava quase amanhecendo, contrariando o que a defesa deles vinha dizendo, que eles tinham permanecido em casa. Ontem, o ex-bombeiro Maxwell Simões foi transferido, portanto, para a Penitenciária Federal de Brasília. Ele vai ficar numa cela individual, cumprindo o regime disciplinar diferenciado, justamente com regras mais rígidas, num presídio federal de segurança máxima. E a gente lembra ainda que ele é apontado como responsável pela milícia do bairro de Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Foi ele quem monitorou a rotina de Marielle Franco, ajudou no sumiço das cápsulas de munição e também do carro usado do crime, além das placas clonadas que estavam junto com esse carro. Segundo as investigações, pelo menos 6 meses antes do crime, ele já ajudava na preparação dessa execução e chegou a ser o motorista do carro numa outra tentativa que aconteceu em 2017 de matar a vereadora Marielle Franco, mas essa tentativa acabou frustrada e o motorista foi trocado, acabou sendo o Elcio Queiroz. O Maxwell, ele também chegou a ser preso no ano passado na Operação Calígula, que apurava aí um envolvimento com a contravenção chefiada pelo bicheiro Rogério de Andrade. Essa operação, Agatha, também teve como alvo, na época, a delegada Adriana Belém, que foi flagrada com quase R$2 milhões no apartamento dela. Ou seja, muitos casos aqui do Rio de Janeiro que a gente sempre traz aqui no Primeira Edição, já se misturando, tudo entrelaçado.